Fala pessoal, boa tarde. Hoje estamos apresentando o nosso Baroncast, dessa vez direito de novo. Eu sou o Caio, Eu sou Larissa. E eu sou Ademir Peixoto. nós hoje estamos apresentando o podcast do nosso convidado Ademir, que é advogado, e hoje vamos ouvir um assunto sobre Rede de trabalho. escola, rede de trabalho, faculdade dele e tal. Para a gente iniciar, para que vocês seguissem as redes sociais, curtir, compartilhar e acompanhar os próximos podcasts. Ademir, onde que você estudou? Estudou aqui no Barão, né? Então, eu estudei quase a vida toda aqui no Barão. Vim aqui pro Barão na primeira série, saí daqui formado, até o segundo grau completo. Como foi a sua trajetória no ensino médio, fundamental? Então, eu nunca gostei de estudar. Comecei a gostar de estudar mesmo só na faculdade. Mas sempre levava a sério, tinha que levar. Levava, estudava, não fazia bagunça, não tirava 100 em tudo, mas tirava notas boas. O meu percalço sempre foi o português. Eu não sei por que cargas d'água eu vim casar com uma pessoa que é professora de português. Mas sempre respeitando os professores, respeitando a orientação dos professores, a coordenação. Todo mundo que estava dentro do colégio tinha respeito. A gente respeitava todos naquele momento, entendeu? E era um prazer estudar aqui porque eu estudei com pelo menos todos os meus colegas, a gente estudou um ciclo inteiro. Não havia troca. Eu ia estudar no Colégio Desembargador, ia estudar no EPAC, que é o municipal hoje, estudar na Praça Cruzeiro, acho que é o Matoso lá. Então a gente seguiu, todo mundo que começou a estudar da primeira série até o segundo grau, sempre foi junto, salvo um ou outro que acabava estudando à noite. Interessante. Eu também sempre gostei de estudar aqui. Eu estudo aqui desde 2018. Eu não consigo trocar, graças a Deus. A gente queria falar um pouquinho mais sobre o ensino médio, pra ter uma noção. Você teve alguma dificuldade no médio? Então, eu até o primeiro ano eu estudava na parte da manhã ou parte da tarde, se eu não me engano. Depois eu comecei a estudar à noite, que era o horário que eu tinha porque eu comecei a trabalhar numa empresa. Eu gostava muito de estudar, assim, nunca tive dificuldade. Como eu falei, a minha maior dificuldade sempre foi português. Tirava notas boas em matemática, geometria. Eu não sei hoje se o professor Durlan ainda dá aula Dá. aqui. Sim. Nosso professor de física. Então, o Durlan me deu aula de geometria, física, salvo engano também de química. Ele dá. Química, sim. Mas ele sabia mesmo, era sempre do material da merenda. Sabia a escala todinha de todos os dias da merenda que tinha no colégio. Basicamente é a mesma coisa. Continua o mesmo. É. Hum, Então, a gente queria saber quais benefícios você teve em estudar aqui. Então, eu não penso em estudar aqui. Eu acho que os professores que vocês têm aqui são os mesmos professores que dão aulas em outros colégios. Eu acho que nós, como aluno, nós temos que aproveitar o professor que está ali disposto a te educar, a te ensinar, porque você que tem que buscar maior conhecimento. Não é só esperar o professor, porque o professor pode chegar dentro de sala de aula, trazer todo o conhecimento que ele tem e a turma ser uma algazarra, ser uma bagunça inteira e você é o único querendo ter uma educação, querendo buscar um conhecimento, você não poder usufruir do professor. E isso não é só no colégio, você vai ter isso num curso de profissionalizante, você vai ter isso na faculdade. Então eu entendo que a questão não é o Barão em si. Claro, o Barão em si, na minha época, tinha os melhores professores, hoje também, entendeu? Então, assim, o acervo de profissionais que vocês têm hoje depende de você em ser o melhor, de você buscar. Como eu falei, minha esposa é professora, ela dá aula num colégio estadual e dá num outro colégio também. Então, mesmo o ensino em tese que ela dá no colégio particular, ela também dá aula pro estadual. Mas qual é a diferença? Você. Sempre a diferença vai ser você. O que você busca para sua vida?
Você quer ser o melhor? Se você quiser ser o melhor, você vai ter que sempre andar com as pessoas melhores. Se você quer ser o melhor, você tem que sempre fazer o diferencial. Se você tiver dificuldade, estou com dificuldade. Você vai em cima do professor, vai pesquisar, vai procurar o professor, e o professor, eu tenho quase 100% de certeza, ele não vai se negar em te auxiliar. Ele vendo que você quer algo a mais, ele vai estar sempre ali para te orientar. Por ele ser professor, a paixão dele, a vivência dele é ensinar. Então ele vai estar ali sempre para te ensinar. Então depende de você. O ensino médio, ele sempre é uma parte muito difícil da vida da pessoa, né? Quando você chega na adolescência, na pré-adolescência, pré-adolescência, e fica muito, vamos dizer, nervos à flor da pele. Depende. Posso reverter a pergunta para você? Sim, O que você quer ser na sua vida? eu, até o começo do ano, tinha um pouco de dúvida. Queria muito a área de robótica, acabei desistindo. Eu vou querer o direito. Então, olha o que você está me respondendo. A sua pergunta foi: quando a gente está no ensino médio, a gente vive a flor da pele. Eu te perguntei: o que você quer ser da sua vida? Enquanto você não souber o que você quer ser, você sempre vai estar buscando atalho. Sempre vai viver nessa flor da pele. Por exemplo, eu sempre quis o direito. Então eu não vivi essa flor da pele. Por quê? Porque eu já sabia o que eu queria. Eu já tinha traçado um plano para mim. Eu já quero isso, então eu vou buscar aquilo. Por exemplo, você queria robótica. Se você queria robótica, você vai traçar o quê? Um plano para robótica. Você não vai pensar no meio do caminho, não, agora eu quero direito. Ah, não, agora eu quero medicina. Não, robótica não é minha casa. Vou estudar psicologia. Ou seja, você está sem um norte. Você tem que procurar um norte e desenvolver aquele norte. Eu quero robótica, o que eu tenho que estudar para robótica? Ou o que eu tenho que estudar para passar numa faculdade especializada em robótica? Então, eu vou estudar robótica. Esquece o resto. Estuda só a matéria de robótica, que vai cair ou que faça diferença para você passar numa faculdade. Uhum. Então, por isso que eu, concluindo, por isso que eu não vejo essa questão de a flor da pele. Eu acho que depende de você escolher o seu futuro. O que eu quero ser? Se você parar para pensar, você pode ter vários amigos que estão sempre na dúvida. Eu quero isso, eu quero aquilo, mas ele em nenhum momento ele decidiu, eu quero isso. A partir do momento que você decidiu, foca naquele seu objetivo que você vai conseguir. Entendi. Falar um pouco agora sobre faculdade? Quando que você decidiu que você queria seguir a área do direito? Então, se eu não me engano, já no 8º ano, que agora teve essa mudança de currículo do MEC, do 8º virou 1º ano, primeiro ensino Isso. médio. Então, quando eu estava no 8º ano, meu pai chegou a conversar comigo o que eu queria ser quando crescer, né, próximos anos. E eu tinha dúvida. Como jovem, eu tinha dúvida, de certa forma. E eu, na época, queria fazer engenharia. Engenharia civil. Por quê? Porque eu gostava de matemática e geometria. E eu queria fazer aquilo porque eu gostava daquilo. E na época eu pensei, olha, não seria interessante você estudar direito, porque direito tem isso, tem aquilo, tem mais possibilidades de mercado. Eu falei, pai, eu não sei se eu gostaria de ser não, mas eu vou buscar isso sim. E foi aí que eu foquei mais na questão do direito. Rapidinho, uma curiosidade. Você disse que estava trabalhando ainda quando estava fazendo ensino médio, né? Isso, perfeito. Tem alguma relação assim, trabalho com profissional ou não tinha nada a ver? Nada. Mas me auxiliou em muita coisa no futuro. E só hoje a gente percebe posteriormente. Por exemplo, a área que eu trabalhava, eu fui indicado com 16 anos, que uma empresa estava em Rio Bonito e precisava de alguém de confiança para auxiliá-los num projeto lá. E eu fui trabalhar com hemodiálise, tratamento de água ultra pura para hemodiálise. E não sabia nada. Lá eu comecei a aprender Excel, comecei a aprender sobre gestão de pessoas, sobre coordenação de pessoas. E aquilo, de uma certa forma, não me importava, não buscava maior conhecimento sobre aquilo.
E não tinha nenhuma ligação no direito também. Até então não fazia diferença nenhuma. O que eu buscava ali era eu ter o meu salário, eu tinha um sonho de ter um carro, não importava o valor, mas eu queria ter um carro para mim. E foi aí que eu continuei trabalhando até, salvo engano, até o segundo semestre já da faculdade. Ou seja, eu fiquei o segundo ano, o terceiro ano e mais um período da faculdade, mais um ano na faculdade. Fiquei 3 anos na empresa trabalhando naquela área. Quando você começou nesse trabalho, você já tinha se decidido que queria o direito? Já. Já tinha noção do que eu queria Aham. já. Tanto é que em alguns momentos da nossa vida a gente vai passando por turbulência, de mudança. E teve um período na faculdade, no final do colégio, a um determinado período da faculdade, eu não levava nada a sério. Voltando, eu sempre fazia as coisas para passar. Não buscava ter o máximo de conhecimento. Eu passava e pronto. Aquilo para mim era a melhor coisa do mundo. No entanto, num determinado período da faculdade, eu comecei a levar as coisas a sério. Novamente, meu pai veio e conversou comigo e falou: olha, você tem que levar as coisas a sério. Você já está ficando com 20 anos, já está buscando. Daqui a pouco você vai ficar sozinho, você tem que buscar mais conhecimento. Foi aí que eu larguei a empresa na época e comecei a estudar mais forte mesmo o direito. Levei mais a sério. Você entrou direto na faculdade depois da escola? Entrei direto. Entrei na faculdade, se não me engano, com 17 anos. Sete. Qual foi a faculdade? Eu fiz a Unigran Rio aqui em Silvio Jardim. Eu moro em São Paulo. Bastante tempo. Hoje eu tenho, salvo engano, 13 anos já de OAB. Então tem mais uns 6 meses aí, talvez. Então eu tenho quase 14 anos já de formado já. Bastante. 14 anos já formado. Na faculdade, teve algum problema em relação a estudos? Eu não digo problema, eu não levava a sério. Uhum. Então, muitas vezes a gente acaba transferindo alguns problemas nossos para o professor. A gente acaba descontando o professor. Então, eu acabava que queria descontar no professor o meu fracasso. Mas o meu fracasso não era por culpa do professor, era por minha culpa, porque eu não levava a sério. Então, aquelas matérias que eu era reprovado, eu acabava tendo que fazer o quê? Novamente. E eu não querendo me culpar por a minha reprovação, eu acabava culpando o professor. Ah, um professor ruim, aquilo, mas na verdade a culpa sempre foi minha. Você tinha dito que você não se dedicava muito, certo? Em algum momento, quando você estava na faculdade, você pensou em desistir? Não, desistir nunca foi a intenção, não. Nunca, nunca. Desistir nunca vai ser a melhor opção, salvo se você tiver uma outra opção que seja muito melhor que você tem nesse momento. Se desistir de 6 para meia dúzia, vai ser a mesma coisa. Às vezes até pior, né? Até pior. Eu vejo muito colegas hoje formados, com poder de conhecimento imenso, falando que o mercado de advocacia está saturado. Eu não vejo com esses olhos. Nós moramos no município hoje, salvo engano, com 70 mil habitantes. Nós temos hoje a internet, o Instagram, Facebook e outras mídias que você pode divulgar seu trabalho e você pode demonstrar conhecimento e tendo também volta do cliente, né? O cliente te buscando para buscar um serviço, uma qualidade de serviço. Então, saturado, eu discordo dos meus colegas que falam isso. Aproveitando a deixa da divulgação, ele é muito difícil divulgar, você chegar na pessoa, público específico. Então, eu tento passar para os estagiários e até mesmo para outros colegas que você tem que ser um especialista. Quando você procura um médico, quando você não sabe o que você tem, você procura um clínico geral. Mas a partir do momento que o clínico geral te diz qual é o seu problema, você vai procurar quem? Especialista. Então, quanto mais especialista você for na sua área, você vai ser lembrado. Não importa onde você esteja, você vai sempre ser lembrado. Se eu perguntar hoje para você quem é o pai do empreendedorismo jurídico ou do Instagram, você vai me dizer um nome, ou 2, ou 3. Vou te perguntar, quem é hoje o maior nome de internet? A nome da internet? Hoje, Hoje seria de empreendedorismo. Mas eu pensei no Ícaro de Carvalho, pensei no Eric Rocha,
São pessoas que conseguem trazer para você um maior conhecimento do Instagram para fazer uma divulgação de mercado, do seu trabalho. Você pode ver que todo mundo hoje é fazendo divulgação no Instagram. Sim. Porque é o tipo de propaganda que você tem 24 horas. É verdade. Você saiu do banheiro, você está vendo internet. Você está indo para o banheiro, você está vendo internet. Você está indo para a cozinha, está vendo internet. Você pegou o ônibus, internet. Então aquela publicidade está ali rodando. Hoje, por exemplo, na advocacia, você consegue direcionar os municípios que você quer que aquela publicidade seja atacada. Exemplo, hoje existe uma coisa que está muito em voga, que seria a adjudicação compulsória na minha área. A adjudicação compulsória, eu vejo que em Itanguá, Rio Bonito, Silvio Jardim, Issamã e Araruama tem mercado para esse tipo de serviço. Eu posso direcionar a minha publicidade nestes municípios, através de um impulsionamento, para que essas pessoas que residem nesse local possam ver a minha publicidade. Entendeu? Uhum. A sua área do direito, você trabalha em uma área específica ou mais de uma? Então, essa é uma pergunta interessante pelo seguinte. São 14 anos já advogando. Quando você começa jogando em todas as linhas do campo. Você vai fazendo todos os tipos de processo. Há um mês atrás, já uns 2 anos, eu já venho diminuindo alguns tipos de trabalho dentro do escritório. Pessoa, Ademir. Mas eu já venho direcionando para outra pessoa dentro do escritório. Ontem e hoje a gente começou a fazer reunião para contratar uma outra pessoa para trabalhar dentro do escritório, para que eu possa me desafogar novamente numa outra área, para que eu possa me dedicar 100% no direito imobiliário, sucessões e família. Então hoje, em regra, eu vou atender mais imobiliário, sucessões e família. O escritório vai atender as outras áreas? Vai, mas não vai ser o doutor Ademir Peixoto que vai atender. Vai ter uma pessoa especializada nas outras áreas para fazer esse atendimento. Ademir, vamos voltar um pouquinho. Falou que no início da faculdade você não levava muito a sério. Quando que isso mudou? Então, isso mudou quando eu vi que eu já estava ficando para trás. Eu vi vários colegas já quase se formando. Eu não estava me formando, eu estava parado. Eu vi que se eu continuasse daquele jeito, eu não iria dar prosseguimento, eu não iria ter coisas boas no futuro. Tanto é que algumas pessoas falam, o que você planta é o que você colhe. Eu não estava colhendo coisas boas, porque eu não estava plantando nada. Eu não plantava nada que pudesse me dar resultado. Por que muitas vezes você tira uma nota boa? Porque você estuda diariamente. Você estuda sempre com afinco. E não é a quantidade de hora, é a qualidade do estudo. Você pode estudar 2 horas e estudar muito bem. Uma pessoa pode estudar 10 horas e não estudar com a mesma qualidade, porque está com o telefone do lado, tem um barulho, alguma coisa que tira a atenção. Então, eu observei que naquele momento eu não estava plantando nada que eu pudesse colher no futuro. Nada. Não estava semeando nada. Então, eu resolvi mudar. Você levou quanto tempo para se formar? Se não me engano, acho que depois da minha Faculdade de mudança, Direito, são 5 anos. 5 anos. Depois que eu mudei, eu comecei a puxar matéria. Eu cheguei a fazer, se não me engano, acho que 12 ou 13 matérias. Então, o que acontece? Como a faculdade era em Silvio Jardim, tinha um polo em Duque de Caxias. E o que acontece? Eu fazia matéria lá segunda e quarta, salvo engano. Por quê? Porque as matérias, se eu puxasse aqui, eu estaria fazendo conflito com os horários. Então, eu ia para Duque de Caxias segunda e quarta. Fiz isso 2 períodos para antecipar o máximo de matéria. Entendeu? Aí, salvo engano, eu acho que eu ainda fiquei, em vez de me formar com 5 anos na faculdade, eu me formei com 5 anos e meio. Eu ainda consegui perder só 6 meses. Em relação à faculdade em si, você passa por todas as áreas na faculdade, direito? Então, na faculdade, ele vai te dar o básico. Não te dá O professor, em regra, ele não tem tanta especialidade. Vou falar da minha área hoje, direito imobiliário. Você só estuda direito reais em 6 meses. Existe um professor que eu sou aluno dele, e na aula dele, no curso dele, hoje nós temos 650 aulas, se não me engano. Então são 650 aulas de quase 1h30.
Então é muita aula. E é prática, não é teoria, 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 teoria. É o dia a dia. Então, assim, existe essa mudança. Porque na faculdade vai te dar, não, você faz isso, isso, mas não tem a área do extrajudicial, que está tão em voga. Hoje está todo mundo falando, nós temos que fazer uma desjudicialização para fazer os atos extrajudicial. Antigamente a gente não podia fazer inventário extrajudicial. Em 2007 houve a mudança, a gente pode fazer um inventário extrajudicial. Na época do inventário extrajudicial, a gente sustentava que se não houvesse discordância entre filhos menores, na proporção, você poderia fazer também. Só que lá a lei e o provimento não permitia. Agora, no final de 2022, já permite. Uma coisa que a gente já sustentava desde 2007. Então, imagina, uma pessoa entrava com uma ação, porque os filhos eram menores, não poderia terminar aquele inventário rápido, e se arrastava por longo tempo. E dependendo da vara, né, da competência, o juiz poderia ser ruim, demorar para trabalhar, a serventia era ruim. Então, assim, tem todos esses problemas que demandam tempo. E hoje não, hoje a gente pode fazer um inventário extrajudicial, já temos a possibilidade de fazer o uso capião extrajudicial, agora a adjudicação extrajudicial, a gente permite fazer uma retificação diária extrajudicial. Imagina, você tem um terreno, o seu terreno na matrícula está dizendo que tem 360 metros quadrados. Mas, na verdade, o seu terreno tem 400. Mas sempre foi 400. É porque na época que foi medido errado. Mas o seu vizinho no lado direito concorda, o seu vizinho dos fundos concorda, o seu vizinho no lado direito também concorda. Aí você tinha que demandar, citá-los para fazer um processo, para fazer essa regularização. Hoje não. Passa a plantinha, o confrontante assina, o outro assina e você regulariza. É muito mais rápido, muito mais didático. Entendeu? Em relação à faculdade, quando que você teve contato prático? Estágios durante a faculdade ou só depois? Então, como eu comecei a levar a sério já num determinado tempo, eu comecei a fazer um estágio na Defensoria Pública. Depois eu fui para, porque aqui em Rio Bonito é dividido em primeira vara e segunda vara, as defensorias. Atuei na Defensoria Criminal por um período com o Dr. Jorge e depois eu fui para a Defensoria Parte Cível. Mas eu acho que somando os dois, eu acho que eu não fiquei nem 2 anos. E depois eu comecei já, sendo estagiário, já comecei a advogar com uma advogada aqui em Rio Bonito, fazendo parceria. Aí atuei 2 anos como estagiário e depois me formei. Já. Passei direto. Não cheguei a fazer 2 provas, não. Ou você começou a trabalhar com parceria? Isso. Não, eu já fazia parceria antes, só que eu não era advogado. Eu fazia as peças e a outra advogada assinava. Eu fazia todo o trabalho de pesquisa e ela assinava. Ela fiscalizava, né? Ela corrigia. É como se fosse um estágio. E quando eu me formei, a gente formatou mesmo a sociedade. Aí viramos sócios no escritório de advocacia. Depois, Não. quando você montou seu escritório? Eu montei meu escritório, salvo engano, em 2010, logo assim que eu casei. E era você sozinho? Sozinho. Sozinho. Como foi isso? É difícil, porque você não tem ninguém para te ajudar. Meu pai é contador, então não estaria angariando nenhum cliente da parte dele. E comecei a fazer divulgação. E a divulgação antigamente não era igual hoje, que você tem um Instagram que roda muito mais vezes. Era mais o boca a boca, era o cartãozinho, era um conhecido, que você fez um bom trabalho, que o conhecido te indicava. Mas assim, sempre trabalhando de forma honesta e justa, Papai do Céu sempre me agraciou com cliente. Até hoje, graças a Deus. Hoje você tem um escritório com vários funcionários. Hoje nós somos 2, 3, 4 advogados e mais os estagiários. Fora os indiretos, né?
para fazer a parceria. Tudo bem que hoje também, o que acontece? Antigamente o processo era físico, era papel. Hoje não, hoje é tudo eletrônico. Então antes a gente tinha até mais funcionários, não, mais parceiros indiretos. Porque, por exemplo, se a gente pegasse um processo em Campos dos Goytacazes, eu tinha que ir em Campos fazer uma diligência, tirar xerox do processo. Então, para não precisar ir lá, a gente pagava alguém para fazer uma diligência e mandar. Aí eu contabilizo isso como o advogado parceiro indireto, entendeu? Não era o meu funcionário, mas ele prestava serviço para mim em determinados momentos. Aí a gente tinha Campos, Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Meia, e aí vai. Agora um pouquinho na faculdade. E quando estava fazendo faculdade, você fez algum curso por fora? Não, só fiz curso na época da segunda fase da prova do AB. Até a primeira fase, não. Aí era dedicação mesmo. Como foi sua experiência, sua primeira experiência atuando na área? Então, eu tenho um colega que é engraçado, porque a nossa primeira experiência como advogado mesmo, nós nunca gostamos de direito do trabalho, nunca. Sempre sustentamos que aquilo ali parecia uma feira. Desculpa os colegas que atuam na área de trabalho. E nosso primeiro processo foi no Espírito Santo. Chegamos lá, levamos 6 horas, 5 horas para chegar no Espírito Santo, dormimos, fomos para uma audiência às 8h30 da manhã, não levou 5 minutos. Resolvemos o problema do cliente em 5 minutos. Falamos para o juiz que a competência não era dele, mas sim da comarca de Araruama. O juiz concordou com a gente, extinguiu o processo e viemos embora. Cara, você achou que seria mais difícil? Não achei mais difícil não. Eu tive certeza que eu não deveria atuar na direito do trabalho. Não deveria. Porque é empatia. A gente volta na questão de ser especialista na sua área. Quanto melhor você for, mais segurança você vai ter para fazer aquilo. Porque tanto eu quanto meu colega, nós fomos com medo, com receio. Por quê? Porque não era a nossa área, nós não tínhamos vivência naquela demanda e fomos representar o cliente da melhor forma possível. Veja, não sou especialista, mas estudei todo o processo, toda a demanda e consegui obter êxito para o meu cliente. Então você sempre tem que se dedicar. Quando você for entregar um serviço, entregue sempre 150%. Você cobrou pelos 100, mas se entregue sempre o melhor. Não importa como, entregue sempre o seu melhor. Essa foi a mais rápida? Qual foi a mais... A demais demorada foi um processo de integração de posse que a gente teve a oitiva de várias testemunhas, de quase 5 horas de processo. Fora o tempo que levou do juiz para começar a nossa audiência presencial. Cara, Por isso que hoje eu sou adepto de não ter audiência, em alguns casos, no juizado especial. Porque o que é audiência? A audiência é como a gente aqui. A gente está conversando, a gente está dialogando. Na audiência é para fazer o seguinte: perguntas à testemunha ou perguntas à parte autora. Se não tem perguntas, para que eu vou ter audiência? Se é só papel. Se a prova é só papel. É obrigatório? Então, antigamente, na época da pandemia, não estava tendo audiência. Porque a maioria dos processos de juizado é papel. Não tem audiência, instrução probatória e oitiva de testemunha. Então o juiz mandava a parte ré ser citada, era citada e tinha que apresentar defesas e as partes se manifestavam. Tem possibilidade de acordo? Não. Tem interesse em audiência? Não. Ia para a sentença. Só que hoje tem um provimento do TJ que determina que volte às audiências presenciais. E para mim é um contrassenso e um atraso de novo de produtividade. Tá. Tudo online. Hoje ainda tem algumas serventias que fazem online. Por exemplo, semana passada nós fizemos uma audiência no Rio Grande do Sul, online. Nesse dia nós fizemos uma no Mato Grosso, online. Ah, Júnior, Ademir, é porque está muito longe. Não,
alguns cartórios ainda permanecem fazendo online. Nesse dia nós fizemos em Rio Bonito online, nós tivemos em Rio Jardim online, Caso acabando online, teria que se deslocar até o local. Imagina, deslocar para o Rio Grande do Sul. Seria maravilhoso, mas seria mais um custo para o cliente. E o cliente é do Rio, eu sou de Rio Bonito e não precisamos ir até o sul para fazer a audiência. Vai levar 5 minutos. Então, as audiências vantajosas, né? Sim. É vantagem por causa da sua demanda de tempo. Vamos imaginar o seguinte: a sua audiência é marcada para 1h30. Se ela começar 1h30 em ponto, dependendo de onde for a sua audiência, você tem que sair mais cedo para chegar lá 1h30. Mas se ela já atrasar, você já vai perder um tempo. Se ela atrasar muito, você vai perder muito tempo. Aí você tem o tempo do deslocamento até o horário da audiência e o tempo de espera para ter audiência. E depois o tempo de voltar para o seu escritório. Sim. Na audiência online, não. Você abre o sistema, fica esperando ser chamado dentro do seu escritório, fazendo outras coisas. é um sistema deles mesmo? É um sistema dele. Eu uso um sistema Meet ou o Zoom. Aí depende da serventia. Aí dependendo da serventia, vai usar o Meet ou o Zoom. Entrando um pouco na parte comercial. A OAB, a maioria dos advogados, deve ter reclamado em relação às audiências presenciais, pelo menos a volta. Sim, pelo menos eu imagino, porque com a audiência virtual, ele consegue ganhar escala, fazer mais audiências, né? Porque ele não tem deslocamentos. Ou não, pelo contrário. Então, você acredita que antes da pandemia a gente brincava em audiência e não precisava de ter audiência e tinha advogado que falava que precisava? E até hoje ele fala que precisa da audiência presencial? Mas você acha que é porque é um conflito de geração? Uma galera de advogados que são antigos, ou é por convicção assim, que acha que existe uma diferença assim, na audiência presencial e a Então. virtual? No caso dele, eu acho que é uma questão mesmo do jeito dele trabalhar. Existem algumas pessoas que prestam serviço são chamadas de prepostos ou de advogado audiencistas que fazem pelas empresas. Claro, TIM, Vivo. E aí eles recebem uma remuneração para ir nessas audiências. Talvez seja necessário ter essas audiências para esses advogados fazerem prestação de serviço para serem remunerados. Mas no caso desse advogado que comentou comigo que ele achava interessante de ter audiência, ele não fazia esse tipo de serviço. Eu nunca entendi o motivo pelo qual ele queria um tipo de procedimento que era desnecessário para a gente. E é aquilo que você falou, ele poderia estar no escritório produzindo muito mais. Não precisava estar esperando. E no dia que a gente estava lá, a gente ficou esperando quase 2h30 para ter uma audiência. Assim, ainda nessa parte comercial, assim, o direito, quando você faz na faculdade, ele te dá um apanhado geral. Isso. E nós, como qualquer outra pessoa que é prestadora de serviço, você não tem, às vezes, um aprofundamento da área comercial, né? Que você vai ter um CNPJ, vai ser uma empresa. Como é que foi essa transição de sair para a faculdade, montar um escritório, gerir pessoas, uma empresa? Perguntando até porque eles são do curso de empreendedorismo, aí, cara, a gente tem essa pergunta. Então, isso é interessante, porque eu estou na área já há 13 anos, não vejo quase ninguém, ou quase nenhum escritório ensinando isso. Eu, no final do ano passado, montei uma mentoria para jovens advogados, para falar sobre isso. Qual é a vantagem de ter um CNPJ? Uma forma de organização administrativa, de como você deve trabalhar o seu escritório. Uma forma de como você tem que vender o seu serviço, uma forma de você utilizar o gatilho mental na prestação de serviço para você vender melhor. Porque, por exemplo, a partir do momento que você vira especialista, você pode cobrar um pouco mais caro. Quem é que não vai no médico aqui que cobra R$600 de consulta? Ah, mas tem um médico que vai pelo SUS, ou tem um médico que vai pelo plano de saúde. Mas é o melhor que você tem? Eu tive um problema de saúde esse ano, eu queria o melhor, não importava qual era o valor. Eu ia fazer de tudo para eu salvaguardar minha vida.
E o direito é a mesma coisa, você vai salvaguardar o seu direito. Então, quanto melhor você for, melhor vai ser os seus honorários. Mas a gente não tem essa questão de ensinamento. Na faculdade, esquece. Na faculdade, ele vai te ensinar o porquê que você tem que ter o CNPJ, o motivo pelo qual é melhor. Ele não vai te ensinar a forma de você vender o seu produto. Muitas vezes a gente acaba passando por ajuda do professor. Ou você passa nas coxas, ou quando você passa, você não quer aquela matéria. Você não tem aquele ensinamento. Tanto é que alguns alunos, quando você entra na faculdade, perguntam assim, o que você quer ser? Eu quero concurso. Cara, o direito tá aí. Um leque de possibilidades. E a advocacia é um dos melhores deles. Você pode trabalhar de casa, você pode trabalhar na praia, você pode trabalhar na serra. Por isso que eu sou fã do processo eletrônico. Eu posso trabalhar em qualquer lugar. Eu posso abrir uma câmera aqui e fazer uma live com outra pessoa, posso fazer um atendimento por outra pessoa, fazer um compartilhamento de imagem, mostrando um contrato, mostrando um vídeo, mostrando uma planta, mostrando um plano de partilha. Eu consigo atender todos em todos os lugares. O escritório tem cliente em Portugal. Meu sonho ir em Portugal e atender um cliente só para isso. Mas para quê? Posso fazer tudo online. E aí, voltando, precisamos sim, na faculdade, ter uma gestão administrativa. E hoje lá eu sofro em achar um estagiário. Eu não tenho um estagiário. Nisso, qual é a interação de vocês quando montam um negócio no escritório, com o CNPJ, com administradores e contadores? Como é que essa relação hoje em dia? Vocês, por exemplo, tomam tudo para vocês no escritório, para vocês resolverem, ou vocês terceirizam esses serviços? Então, salvo engano, a OAB hoje a OAB Rio Bonito tem uma parceria com um contador, com 2 ou 3 contadores, nos quais você emite a nota fiscal e manda o arquivo para ele. Ele vai e gera o imposto, você paga o seu imposto e esse é o relacionamento que você tem com o seu contador. Porque a tributação do advogado é muito simples. Então você precisa mesmo do contador apenas para fazer o seu balanço comercial mesmo. Fazer a geração desse imposto e fazer o pagamento e fazer esse tipo de contabilidade. Mas, em regra, o advogado vai só emitir a nota fiscal, descrever a prestação de serviço e o valor. Você acha que a área do direito é uma área que seja mais promissora do que a outra? Eu acho que você tem que ser o melhor. Não importa em qual área Não seja. importa. Porque se você... Quantas pessoas você conhece que tem uma certa idade avançada? Ela vai precisar de um direito previdenciário em algum momento. Quantas pessoas você conhece que moram em alguma residência? Bastante. Vai precisar de alguém para trabalhar no direito imobiliário de regularização de imóvel. Quantas pessoas você conhece que têm avós ou pais? Muitas. Em algum momento essas pessoas vão falecer e vai precisar de algum advogado para fazer o inventário. Sim, Quantas pessoas têm conta bancária? todas praticamente. Em algum momento o banco vai cometer algum erro e você vai precisar de algum advogado para entrar com a ação. Veja, eu estou te dando um leque de oportunidade em todas as áreas. Mas você tem que ser o melhor. Você tem que buscar ser sempre o melhor. Por quê? Porque você buscando ser sempre o melhor, você vai sempre ser lembrado. Você sendo lembrado, você vai aumentando a sua produtividade com o cliente, aumentando sua clientela, entendeu? Aí você acaba fazendo marketing meio que sem querer, né? Sem querer, não. Intencionalmente mesmo. Você tem que ter essa intenção de fazer sempre o seu melhor para que ele te indique. Posso te recomendar para familiares, amigos. Sim, sem dúvidas. Ademir, quando você saiu da faculdade, fez alguma pós? Então, quando eu saí da faculdade, eu fiz uma pós-graduação de Direito e Processo Civil, que estava mudando posteriormente o Código de Processo Civil. Fiz uma pós em Direito Imobiliário. E hoje eu comprei uma outra pós desse meu professor para fazer novamente uma pós em Direito Imobiliário. Mas eu comprei para ter o título dele, porque o dele é mais específico na regularização de imóvel. Eu não queria algo mais didático, eu queria algo prático. Então, você fez
curso? Estou fazendo. Tanto é que a gente vai montar até uma imersão no final do ano para jovens advogados sobre isso. E outra coisa que a gente tem muita dificuldade, que é uma coisa que eu busco para o ano que vem, é o português. Lembra que no início da conversa eu falei que eu não gostava de português? Isso me faz falta até hoje. Então, o objetivo para o ano que vem, são as metas que a gente falou também. Minha meta é curso de português e oratória. É bom para direito, né? Para tudo. Você ter postura, você ter educação, você se pronunciar melhor, você ter sempre essa possibilidade de falar melhor com o seu cliente. E você transmitir firmeza, mesmo você não sabendo nada. Você saber transmitir para o seu cliente o seu conhecimento. Você faz a audiência tanto online quanto presencial, né? Então, hoje eu não faço mais audiência não. Quem faz é o pessoal do escritório já. Ah, sim. São raras as vezes que eu faço. Mas quando você fazia, é mais confiante fazendo na presencial ou online? Não tem diferença não. Não? Dependendo da situação, era melhor presencial. Dependendo do caso, é melhor presencial porque você não tem o delay nas imagens e você não tem as informações do ambiente. Por quê? Pode ser que seja online e a pessoa atrás de mim tem uma televisão lendo tudo que está acontecendo ou tudo que ele tem que falar. E no físico ali, você não tem isso. Você está tete a tete, está de frente com o juiz está batendo na mesa, o juiz está conversando, o juiz está perguntando mais firme. Então isso pode causar uma possibilidade de mudar um convencimento do juiz. Pode ser mais alguma coisa humano, né? Perfeito. Nesse momento eu sou a favor das audiências presenciais, por causa disso. Entendi. Mas no início você falou da dificuldade de conseguir estagiário. Uhum. Mas pelo escritório, tem alguma lei de estagiário? Não. Não? Posso ter vários. E a dificuldade seria mais nessa parte de não mesmo? Então, eu sinto hoje que os jovens não querem nada com a hora do Brasil. Não querem trabalhar, não querem estudar, não querem buscar nada. Porque o meu colega do escritório lá está divulgando para ter um estagiário já tem uns um mês e meio. Não teve um currículo. Eu tive uma procura, nós publicamos, tive uma procura agora de 2 pessoas. Uma ficou de ir no escritório hoje e não foi, nem resposta deu. Combinou e não foi. Essa com certeza não volta. Então, assim, Engraçado que se for ver o público, ele sempre cheio, né? não, e sempre tá cheio, tá todo mundo reclamando que não tem trabalho, né? Eu não tô falando só do direito, não. Tem um contador amigo meu que falou, tô procurando um estagiário e não consigo. Porque ninguém quer trabalhar. E uma coisa que me chateia, por exemplo, muitas vezes a pessoa, quando é contratada, ela quer bater só o ponto. Chega às 8 em ponto e sai o estagiário. Vamos botar aqui o estagiário que tem que trabalhar 6 horas. Chega às 8 e tem que sair às 1. Cara, ela não fica até 1h05. Deu meio-dia e 58, ela já está fechando a mochila e já está metendo o pé. Ou seja, você vê que a pessoa está ali só para cumprir o horário, não está para buscar conhecimento. Hoje a gente estava conversando sobre a possibilidade da imersão, né, do local, do tema. Eu estava falando, as pessoas, no passado, eu me oferecia para aquelas pessoas que têm o meu know-how de conhecimento, de especialização, eu queria trabalhar de graça. Eu falava assim, meu amigo, eu quero trabalhar com você de graça. Qual o dia que você pode ficar no escritório, que eu posso ir no seu escritório para ser seu estagiário? Experiência. E ele falava assim, mas Júnior, você já é formado. Não, eu sei. Eu só quero obter o seu conhecimento. Mas, falando nisso, ele trabalhar de graça como estagiário e tudo mais, você vê uma possibilidade de mercado assim, dos advogados, pessoas que fazem direito, querem ser advogados, acharem melhor caminhar por um lado de mentoria do que fazer pós-graduação, pela essa prática imersiva? Então, eu acho que depende. Depende da área que você quer. Por exemplo, eu tenho vontade de fazer mestrado e um doutorado, mas só não por fazer, mas por conhecimento.
mas que na minha vida prática, em tese, não vai mudar a minha. Ninguém vai me perguntar se eu tenho doutorado, mestrado. Ele vai me perguntar se eu resolvo o problema dele e quanto tempo eu resolvo o problema dele. Então, eu quero fazer por mim. Mas se eu quiser, se eu for buscar um viés acadêmico, obrigatoriamente eu tenho que ter o título de mestrado e de doutorado. Para prática, é curso de prática. Tem que fazer o curso de prática. Uma prática previdenciária, prática em direito civil, prática em direito consumidor, prática em direito imobiliário, prática em direito de inventário. É esse o objetivo. Porque você tendo a prática, você posteriormente você pode até fazer o curso do direito em si. Mas a prática ela acaba te trabalhando também o direito material, a técnica, a parte teórica. Entendeu? Olha que tem muita gente também que faz o direito para prestar algum concurso. É o que mais tem, né? Aí mas eu te pergunto, há quanto tempo que não abre concurso? Aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa tem um potencial enorme para ser um tipo de profissional, mas ela só quer aquela determinada área que ela não consegue passar. Aí ela fica frustrada porque ela não conseguiu. Só que ela tem um potencial incrível e não quer militar em outra área. Exemplo, minha irmã é defensora pública. Ela sempre quis defensoria. Passou na defensoria. Mas vamos imaginar que ela não tivesse passado. Será que ela iria ficar frustrada e iria largar o direito porque o sonho dela era a defensoria e ela não passou? Mas se ela tivesse feito uma própria magistratura, para o MP, para a procuradoria, e tivesse passado? Pode ser que o Deus quisesse ela em outro local, não na defensoria. Entendeu? Eu antes de robótica, direito e tal, eu queria servir. Cheguei a fazer prova. Não, tal. Quer dizer, não consegui. Eu me alistei também. Foi uma decepção muito grande. Aí por uns 2 anos e meio, eu fiquei muito confuso do que eu faria. Sabia. Aí depois eu fui me aprofundando, vamos dizer. Aí pegando as coisas que eu mais gostava, eu decidi. Seria a robótica. Depois eu vi que robótica seria um pouco difícil. Aí decidi o direito. É uma que você pode meio que fazer qualquer coisa, né? Aí não, né? Qualquer coisa não. Você Não, tem um leque de oportunidade. Ali dentro da área. Qualquer coisa não. Mas assim, você já superou essa questão do servir? Sim. Graças a Deus, né? Você não tá na minha pátria e minha vida não, tá? Não. Então, o que acontece? O direito ele te dá um leque de oportunidades. Você pode fazer um monte de coisa. Você pode fazer concurso, se você quiser concurso. Você pode virar advogado, ter uma excelente carreira. Você pode dar aula. Você pode dar mentoria para advogado. Seria um tipo de aula mais específica. Então, assim, você tem outras possibilidades na carreira da advocacia. Então, estude, busque, você vai conseguir. Ademir, esse leque que caiu. Quem não gosta de que não pode fazer ação ou direito é para qualquer um. Mesmo você não gostando, às vezes, português, história. Então, vamos lá. Vou falar por mim. História foi só no início da faculdade. Estudava lá Adam Smith, estudava Maquiavel, estudava Weber, estudava mais dois lá e pronto. Se você for estudar no direito econômico, acredito que você tem que estudar um pouco mais dessas áreas. Mas tirando isso, eu nunca mais vou ver. Português, eu entendo que você tem que saber. Mas eu acho que o principal foco na advocacia é você saber lidar com as pessoas. Saber ter jogo de cintura, saber ter presença em determinados momentos. Eu acho que vai ser um diferencial seu na vida. E acredito que o restante você vai adquirir com o tempo.
A experiência vai te mostrando com o tempo como que você vai ter que lidar. Lidar com cliente chato vai existir sempre. Mas se pagar bem, não tem problema nenhum. Se não pagar bem, você não atende. Porque nós não somos obrigados a atender quem a gente não quer. Se você não quer atender, você cobra mais caro e resolve o problema, porque ele vai procurar o mais barato. Se você quer atender e a pessoa é boa, você atende até de graça. Eu tenho cliente lá que eu atendo gratuitamente. Porque eu sei das dificuldades da pessoa, eu sei o que ela já passou, eu sei o que eu vou estar ajudando ela. E quanto mais grato você for na sua vida, mais gratidão você vai receber. E a gente volta. Aquilo que você planta, aquilo que você semeia, você planta. Eu acho que podemos encerrar por aqui, mas antes, fazer uma pergunta. Qual um conselho que você dá para alguém que quer seguir a carreira de Vou aumentar sua pergunta. Independe da carreira que você quer seguir. Você tem um sonho, eu brinco, sonhar pequeno e sonhar grande é o mesmo sonho, é o mesmo tempo de sonho. Sonhe alto, não sonhe pequeno. Sua trajeto só faz traços para você obter esse sonho maior. Se você quer ganhar 10 mil, você não vai ganhar da noite para o dia 10 mil. Faz uma meta, eu quero ganhar 2 mil, depois 4 mil, depois 5 mil. E a mesma coisa o sonho. Eu quero passar numa faculdade de Direito. Vou estudar tantas horas por dia, depois mais horas, depois mais. Eu quero fazer esse curso, eu acho que esse curso vai me profissionalizar, vai me dar base para fazer esse tipo de prova. Depois que eu me formar em Direito, eu quero fazer o curso Y para que eu tenha maior experiência. E isso para qualquer área. Foque no seu sonho. Existe um autor chamado Napoleão Hill, e ele fala que quem pensa enriquece. E ele ensina, ele demonstra por várias pessoas que tinham sonhos, que buscaram aquele sonho, que tinham um desejo ardente por aquele sonho e que conseguiram obter o sucesso. Porque eles nunca desistiram. Você falou do Elon Musk. Qual era o sonho dele? O sonho dele era desenvolver a maior parte do empreendedorismo. E ele desenvolveu. Da onde ele veio? Será que ele não veio igual a gente? Ele teve um sonho. Você pensou. Vou te dar outro exemplo. Bill Gates. Mark Zuckerberg. começaram meio que do nada? Começaram do nada, não. Começaram do zero. Aonde era a fábrica da Apple? Uma garagem. Então, assim, não importa onde você esteja, existe uma brincadeira. Qual é o marco? O marco é zero. Você começou no zero. Você não começou no menos um. Começou no zero. Começou no zero, qual é o seu projeto de vida? Meu projeto de vida é isso que eu quero. E você vai galgando. Sentiu que está desconfortável, que está se sentindo mal porque não está conseguindo? Dê 2 passos, reflita e volte de novo para trabalhar o seu objetivo. Porque você trabalhando isso, você nunca vai desistir. E atropelos, acontecimentos na nossa vida vai acontecer sempre. Só que você tem que pensar sempre positivo. Porque a maior parte das suas decisões vem do seu cérebro, vem do seu subconsciente. E é onde você tem que dominar. Se você dominar o seu subconsciente, não vai haver problema nenhum. Você vai conquistar tudo. É isso. Então, queria agradecer por podcast com a gente. Já agradecer por estão assistindo. E mais uma vez pedir aqui de like. Sigam. E sigam a gente nas nossas redes sociais. Aguarde o Compartilhem o próximo. vídeo. E até a próxima.